A própria Constituição nos dá. E não é só isso. De 8 metas do milênio, 4 dependem da atividade de engenharia. Das 13 diretrizes do governo Dilma, está lá na página da Presidente da República, as 13 diretrizes, 7 dependem da engenharia, arquitetura e agronomia. O PAC, tão badalado PAC, tão falado PAC, que o governo conta tanta vantagem com o PAC, a natureza predominante do PAC são obras de engenharia, arquitetura e agronomia. Portanto, é mais que claro a justificativa para nos aprovar como carreira típica de Estado. A iniciativa para a integração da infraestrutura regional sul-americana, que começou numa reunião em Brasília em 2002, e reúne 12 países sul-americanos, ou seja, a tão falada que nós temos que nos integrar-se aqui na América do Sul, que nós temos que formar um bloco, que nós temos que estimular nossas economias, nos juntando. A maioria dessa integração depende necessariamente de obras de engenharia, de infraestrutura. Quem está lá? Quem será o servidor que deve ser valorizado e que é o que vai trabalhar isso? É o engenheiro, o arquiteto e o agrônomo. Recentemente, naquele artigo que foi publicado lá, no mês de agosto de 2012, na Folha de São Paulo, o Bresser Pereira, fazendo as pazes com Deus e com os engenheiros, diz: há advogados e economistas de sobra, mas faltam dramaticamente engenheiro. Enquanto mais de 80% da alta burocracia chinesa é formada por engenheiros, no Brasil não devem somar nem mesmo 10%. Ele errou feio ainda nisso. É menos de 1%. Nós temos 1 milhão de servidor público federal. Nós temos menos de 10 mil engenheiros, arquitetos e agrônomos. É menos de 1%. E a alta burocracia chinesa, 80%. Aquele guru da administração pública no mundo, Peter Drucker, já falava: no melhor uso dos recursos humanos está a principal oportunidade para aumentar a produtividade. A administração de homens deve ser a primeira e principal preocupação da administração operante, em vez da administração de coisas e técnicas. Senhores, o conhecimento move o mundo. Todo mundo. É propaganda até daquela TV educativa que fala: o conhecimento move o mundo. Nós precisamos nos unir. Juntos somos fortes. A hora é agora. Está latente a necessidade de infraestrutura. Está aqui, ó. Eu mostrei tudo: jornal, revista, todas as revistas, jornais, até o secretário da Educação está aqui falando da infraestrutura, de obras. A hora é agora. O Brasil precisa de infraestrutura pelos próximos 30 anos. Precisamos lutar por ela e lutarmos juntos. Já lhe dou a palavra. Unido podemos muito mais. Por um Brasil melhor para todos. Boa noite. Meu nome é Lígia Mendes. Eu sou engenheira da Divisão de Meio Ambiente. Pertenço à divisão... Não sou engenheira ambiental. Sou formada em educação ambiental. Uma coisa que eu quero dizer, o senhor me desculpe, sua palestra foi extremamente, como se diz, educativa. E também mostrando a necessidade do aumento do salário do engenheiro brasileiro. Mas eu acho que o que falta, o senhor me desculpe, não é só buscar o aumento. Porque o aumento a gente vai ter necessariamente nesses anos, se notou, devido ao desenvolvimento econômico que o país passou. Cada um está sentindo em sua casa a melhoria do dinheirinho na sua bolsinha. Tem até bolsa nova. Agora, o que eu quero dizer para o senhor
não é isto. Eu quero dizer que nós, eu também sou formada em engenharia, mas não em engenharia ambiental. Nós, como colegas, temos de trazer nessa casa aqui o que sempre houve: a ética e o respeito aos colegas. Isso foi norma da casa, sempre foi feita aqui. E é esse ponto que a gente não leva muitas vezes para que haja a rapidez em conseguir o que se pretende num aumento de salário tão rápido e tão, às vezes, torna-se equivocado. Obrigada, uma boa noite. Só a ênfase salarial é apenas representativa do nível baixo da valorização do engenheiro, arquiteto e agrônomo. A referência salarial é só um indicativo do tão pouco que somos considerados. A ênfase dada aqui a salário só foi para mostrar que estamos no fundo do poço como valorização profissional. A valorização profissional exige a contrapartida da remuneração. E é demonstrada esta valorização com a contrapartida da remuneração. Mas não fiquei só nisso. Eu disse que faltam 30 mil engenheiros na administração pública. Eu disse que faltam, na maioria dos municípios mais pobres, engenheiro, arquiteto, agrônomo e também médicos. Só que eu estou falando aqui pela engenharia. Então, eu vou falar dos problemas da engenharia. A maioria dos estados brasileiros não paga sequer o salário mínimo profissional. Nós vimos aqui o exemplo de Pernambuco. 1/3 do valor do salário do engenheiro profissional. Isso é valorizar o engenheiro? Isso é lutar por salário? Isso é lutar por representação. Só quero ampliar um pouquinho isso, porque um estado como Pernambuco, que tem 150 engenheiros e arquitetos, e contrata uma empresa, em um ano, gastando 26 milhões de reais, que equivale a mais de 17 mil engenheiros, desvaloriza o engenheiro. Ele tem necessidade do engenheiro? Tem, senão não contratava a empresa. E por que contratou o equivalente a 17 mil engenheiros? Eu quero que vocês entendam que quando a gente fala salário, a gente amarra ele com o contexto do Brasil. O salário é só uma amostragem de onde estamos nós, engenheiros, arquitetos, agrônomos, geólogos, as outras atividades correlatas à nossa área, que são predominante, regulamentada e fiscalizada pelo sistema CREA-CONFEA. Nós precisamos dar uma modificada nisso. Se nós não mudarmos as quantidades de engenheiros da administração pública, federal, estadual, municipal, se nós não dermos melhores salários para que os engenheiros venham para a administração pública, nós não vamos sustentar esse país que nós temos hoje. Nós não vamos sustentar as políticas públicas. E nós vamos roubar. Nós vamos roubar uma oportunidade que o Brasil tem de se tornar uma das 3 ou 4 maiores potências neste século. As oportunidades para nós sermos um grande país está em nossas mãos. Nós já roubamos os 5 melhores anos da economia, que foi de 2003 a 2008. Foram, pelos economistas, foram os 5 melhores anos da economia em 100 anos, nos últimos 100 anos da economia mundial. Roubamos a oportunidade. Não é que não crescemos, crescemos. Distribuímos renda, todo mundo melhorou salarialmente. Só que as possibilidades eram muito maiores. Nós estávamos aprendendo a governar. E estamos ainda com muita desestruturação em todos os órgãos da administração pública. Eu falo pela engenharia, outras áreas falarão por ela.
Em Brasília, o governador é médico. Queria ser até secretário de saúde no início da posse dele. Toda semana morre uma pessoa na porta do hospital. Quase toda semana. Aí o pessoal fala, está faltando médico? Também. Mas falta o quê? Falta mais postos médicos que ele prometeu que ia fazer e não fez. Em Campo Grande, a semana passada, estava lá o governador do estado, andando no maior hospital de Campo Grande, com as pessoas em todo o corredor, deitadas em maca. Está faltando o quê? Está faltando médico? Também, mas está faltando mais hospitais, porque não tem lugar nem para colocar a pessoa que se socorre de lá. Então, quando eu falo aqui, eu estou falando porque eu sinto da carne, olhando as pessoas que podiam estar melhor, um país que podia estar melhor estruturado, e nós, por falta de engenharia, arquitetura, agronomia, melhor estrutura, maior visão de nossos governantes, nossos políticos, uma estruturação mais adequada, não nos dão condições de estar melhor. Eduardo. Apresentar novamente Eduardo Koenig, engenheiro do Estado, presidente da Sociedade de Engenheiros Arquitetos, CAEG, Rio de Janeiro. Luciano, em primeiro lugar, quero parabenizar você pelo levantamento de dados, obviamente, pela a pontuação que você fez nas atividades do profissional público. Eu, quando estava sentado à mesa no início, eu dizia que eu me sentia à vontade, cavaleiro, porque é uma briga que a gente tem há muitos anos, desse nível de consciência. Também queria observar que você começou a sua palestra, a sua apresentação, falando sobre a questão do neoliberalismo. Sem dúvida nenhuma, a política nefasta do governo Fernando Henrique Cardoso, neoliberal. Estruturar o Estado, trabalhar com o Estado mínimo, é interessante quando você quer privatizar. É interessante quando você quer terceirizar. Eu sempre digo, é muito difícil ter um fórum que a gente possa conversar com o profissional público. Que as pessoas imaginam que nós, profissionais públicos, somos contra a terceirização, os profissionais de empresa particular. Absolutamente, eles são parceiros, eles têm um espaço. Mas a diferença do profissional público para os profissionais de empresa privada é que nós temos matrícula. Nós assinamos a fatura e nós respondemos perante os tribunais de conta. A diferença nossa, e é por isso que é importante ser uma carreira de Estado, é que a gente participa do projeto, a gente participa da concepção inicial do planejamento, do projeto, da execução, e o que ninguém faz, só nós fazemos, é o acompanhamento do depois. E aí a gente tem a ideia certa e correta da correção de rumo. Até em projeto. Que a gente verifica, a gente acompanha a operação, a gente acompanha a manutenção. Só nós temos isso. É por isso que quando ele se aposenta, vem todo mundo atrás, querendo contratar, porque esse conhecimento é nosso. E quando você termina com esse tipo de coisa, com a política nefasta, que é uma política nefasta, efetivamente, do desmonte do profissional público, para deixar terceirizado, você acaba com essa história. Não ter concurso público é acabar com a história da engenharia, arquitetura e agronomia pública. É nós irmos embora para casa aposentado, sem passarmos o conhecimento que a gente tem do depois, gente. Eu acho que é uma grande bandeira nossa. E tem que fazer concurso público. Nós precisamos passar para aqueles que chegam, para os novos, o que nós conhecemos. Todos os cidadãos de todo o país pagaram o nosso salário. Nós adquirimos conhecimento. Como é que você adquire conhecimento e vai para casa? Não repassa isso. Pagamos com nossos impostos. Esse dinheiro é do povo, cara. O salário nosso é pago pelo povo. Como é que você vai? Quando terminou o governo Fernando Henrique Cardoso, que veio o governo PT, que a gente tinha uma expectativa grande de ser um governo progressista, e não estou dizendo que não seja, mas ele ainda não entendeu a responsabilidade constitucional do profissional público. Porque a responsabilidade nossa é constitucional, gente. Ninguém pode fazer. Quem é que assina uma fatura que não tem a matrícula? Não tem como. Então você tem que estar ao lado de um terceirizado, assinando por ele, que muitas das vezes está fiscalizando, como nós somos poucos,
Então você tem que correr, dar uma olhada mais ou menos, fiscal da obra, sai para cá, vai para lá, bota um terceirizado fixo para ocupar ele. Olha, por que isso? Não terceiriza o serviço, até contrata uma firma de acompanhamento, mas não terceiriza no órgão público. Então eu queria parabenizar, dizer, para você ter uma ideia, André, quantos profissionais nós somos no estado do Rio de Janeiro, no Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura? Não chega a 500. Não chega a 500 profissionais estatutários no estado do Rio de Janeiro. Eu não estou falando de seletistas de companhia. Eu estou falando de estatutários. O número que eu tinha era 427, qualquer coisa. 427 engenheiros, arquitetos, geólogos e agrônomos no estado do Rio de Janeiro, gente. Com todas essas obras que estão correndo por aí. É por isso que derruba obras em Niterói, do Parque. É por isso que cai. Petro, não tem possibilidade. Eu sempre briguei, eu sou contra, radicalmente contra, a processo licitatório com o projeto básico. Eu acho que tem que ser executivo. Eu sou da época que se fazia projeto executivo, no Estado. Eu fiz no projeto executivo, eu sou da área de saneamento. Por que se licita com projeto básico? Porque pressupõe de início um aditivo contratual. Quando você coloca na parede orçamentária, que o executivo é da firma que ganha. O cara ganha a licitação e faz o executivo. Ora, tem aditivo contratual. Tem que ter. Então, dota o serviço público com profissionais, através de concurso público, dê um orçamento adequado, né, correto, com competência, que nós não vamos ter prejuízo. E as obras serão qualidade. O profissional público está aí para isso e tem essa responsabilidade que é constitucional. Parabéns para você. Só dar um exemplo. Só um minuto. Só vou dar um exemplo. Concordo plenamente com o que ele falou. Tudo que ele falou. Tudo, inclusive do neoliberalismo, que houve um excesso, embora tenha algumas correções.